Olá pessoal, vocês estão no podcast do Geninho Zuliani, um podcast sobre gestão pública. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Coronel Max Mena, um amigo meu de tantos anos, ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e secretário de Gestão e Cidade Inteligente da Prefeitura de Olímpia. Ele cuida de tantas funções, entre elas cuida do RH da Prefeitura, compras, contratos, licitação, do arquivo público, frotas, enfim, é uma eternidade aqui de serviços bem ligado à gestão. E para começar aqui, Max, eu quero te perguntar, o que é uma cidade inteligente? Poxa, Geninho, essa é uma pergunta que assim, né? A hora que você vai estudar as normas que regem isso, que tratam os indicadores que tratam a cidade inteligente, é muito legal que você percebe que cidade inteligente tem a ver com tecnologia, sim, mas tem principalmente a ver com a qualidade de vida do cidadão. O quanto que ele consegue conversar com a prefeitura, o quão fácil é o contato dele com a prefeitura para pedir um serviço. A facilidade para resolver os problemas. A facilidade para resolver o problema dele do dia a dia. Tem a ver, por exemplo, com o tempo que ele leva entre o trabalho e a casa dele e vice-versa. A cidade inteligente não é só aquelas anteninhas conectadas, deixando todo mundo tecnológico, né? Faz parte. É um dado importante, principalmente hoje em dia, né? Que, poxa, a gente busca tanto, né, a automatização das coisas para que elas corram mais rápido, porque o nosso tempo está cada vez mais curto, né? Nós somos cada vez mais demandados, seja pela comunicação fácil do WhatsApp, seja pela comunicação de tantas outras coisas. Mas, assim, principalmente, tem que sobrar tempo para você, para tua família, para os seus amigos, para o lazer. Então, assim, cidade inteligente tem muito de tecnologia, mas tem muito de qualidade de vida. Ô Max, você está na prefeitura desde janeiro de 2025 e eu queria entender, na tua opinião, de 0 a 10, quanto que Olímpia era inteligente em janeiro, como nós estamos hoje aqui, falando em outubro, e como é que nós vamos estar em dezembro de 28, quando a gente terminar o nosso mandato? Geninho, não, sou suspeito para falar, né? Porque eu sou fã das tuas iniciativas, desse teu jeito inquieto, né? De lidar, de querer sempre, né, avançar com as coisas e tal. Então, assim, vamos ser muito sinceros, né? Em termos de tecnologia, tínhamos alguns pequenos sistemas, né, com bastante dados, mas sem análise de nada, às vezes integração. Com pouca integração e tal. Veio o Conecta Mais Olímpia, que, poxa, é um avanço assim absurdo, porque ele colocou na mão do cidadão uma ferramenta robusta. Hoje é uma ferramenta que ele mostra lá que ele precisa de uma poda né, porque ele precisa carpir lá a praça dele, perto da casa dele, que tem um buraco, então ele consegue identificar isso, que ele pode pedir uma roçada, ele pode pedir um corte de árvore, ele pode hoje fazer telemedicina. Poxa, isso é um avanço assim absurdo. Então, assim, se eu pudesse mensurar isso em valores, poxa, a gente estava em 2, 3, com muita tranquilidade. Por quê? Porque nada era medido. Hoje você tem os números na sua sala. Eu falo para todo mundo assim, é igual você ter uma loja de roupa isso aí. E você anota todo dia o que você vendeu. Só que aí chega no final do dia, você não soma, você não vê margem de lucro, você não conta teu estoque. Então nós tínhamos tudo lançado, tínhamos tudo anotado, mas não tinha gestão e não tinha ferramenta para fazer esse trabalho e a integração. Exato, a gente não analisava, não tinha uma análise de dados. Poxa, você derrubou um grande, né, um grande paradigma aqui, que era que o turista ocupava demais o sistema de saúde. Eu me lembro disso quando logo que você começou. A UPA principalmente. Exato. Olha, o turista ele enche a UPA e demora. Aí a gente viu que não demora. Hoje, com as ações que, principalmente, né, o Dr. Márcio aí com certeza colocou aí na saúde, poxa, uma fila que era grande diminuiu. Não, nós estamos falando de 3 a 4% dos usuários da UPA serem de fora de Olímpia e da nossa região. Então aí nós estamos falando de mais de 95% das pessoas que ocupam o sistema de saúde são do município de Olímpia. Isso você derrubou com o quê? Com análise de números. Então, assim, até o horário de pico da UPA, que sempre foi. Todo mundo achava que é às 18 horas e é às 9 horas da manhã. É às 9 horas da manhã. Então, assim, esse tipo de informação gerencial ela é importante para quê? Para você colocar o recurso na hora certa. Então, você coloca mais médico ali de manhã, então diminui a fila. E hoje nós vimos aí o que a gente tinha até
numa avaliação um pouco mais baixa que era a saúde, hoje já ela mudou completamente nas avaliações que nós temos aí, que são feitas as pesquisas. Agora, Max, uma cidade inteligente, ela depende de um data center, ela depende de um centro de gerenciamento de informações, ela depende de Wi-Fi gratuito para a população, ela depende de um ônibus de transporte coletivo todo integrado, ela depende de uma série de fatores e depende de muito investimento. Nos últimos levantamentos, nós estamos falando em 30, 40 milhões de reais para a gente colocar tudo isso em prática, né? Aumentar aí de 56 câmaras que a prefeitura tem hoje para 200, 300 câmaras para fazer a muralha olimpiense, né? Interligada à muralha paulista. O que nós temos, Geninho, hoje nós temos câmaras, mas nós não temos inteligência nessas câmaras. Eu vou te citar um exemplo muito simples. Existe uma integração lá com uma coisa chamada Cortex, lá no Ministério da Justiça, que ele, inclusive, está descontinuado, em breve vai vir uma nova versão. Mas com o Cortex, por exemplo, cada carro que passa nessas câmeras nossas, ele tem a leitura de placa. Eu tenho um relatório lá a cada 12 horas de quantos carros passaram naquele local. E tenho a leitura de cada uma dessas placas. Se eu tiver integração com o Cortex, eu digo de qual município é aquilo. Imaginou o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode saber, poxa, esse cara é turista, esse cara veio a trabalho, quantas vezes ele já veio para cá? Né? E com isso você consegue, poxa, eu tenho regiões do estado ou mesmo do entorno aqui dos outros estados que não vêm para cá. Não vem por quê? Poxa, vamos mandar o turismo até lá, para poder fazer uma campanha, para poder trazer mais turistas para a Olímpia. Com isso, são mais empregos, mais arrecadação, mais qualidade de vida para as pessoas aqui. Então, isso tudo é o quê? Integração. Então, voltamos a virar. É o caso da loja, né? Você sabe vender um monte de blusinha, mas você não somou, você não sabe qual que é seu lucro, você não sabe nada. E a gente tem um monte de placa lá, tem um relatório, mas serve para quê aquilo? Por enquanto, para nada. Quando nós integrarmos agora, e esses projetos todos já estão estruturados, nós em breve teremos isso, já para o ano que vem nós teremos a muralha eletrônica, nós teremos o reconhecimento facial, que é uma ferramenta absolutamente importante para inibir a presença de pessoas pedidas pela lei. Esses aparelhinhos nada mais são do que um distribuidor de sinal 5G, né? Wi-Fi. 5, às vezes 6G. Semáforo inteligente. Semáforos inteligentes. Assim, na verdade, é o cercamento eletrônico da cidade para que a gente tenha segurança, qualidade de vida, né? Que a gente oferte ao cidadão o acesso à tecnologia Wi-Fi. Isso é importante, faz parte também daqueles indicadores de cidade inteligente. É isso aí. Olha, um dia a gente vai falar sobre cidade inteligente, mas a pauta é tão extensa que nós vamos passar para um segundo item, que é o RH do município. Hoje a prefeitura passa de 2.000 colaboradores, metade disso, quase 1.000, na área da educação. Exatamente. Entre professores, uma folha de pagamento bem extensa. Hoje nós temos um desafio mundial com a mão de obra, né, as pessoas para trabalhar, se dedicar, capacitação. Eu quero aqui já parabenizar o Max pelo trabalho que ele vem fazendo na Escola do Servidor. Né? Talvez o que investiu nesses primeiros 10 meses de governo não foi investido nos últimos 10 anos. Mas o que eu te falo, Max? Qual que é o desafio para o poder público ser atrativo para a população? Nós temos quase que não existe um plano de carreira, que nós estamos mexendo agora na legislação para fazer uma avaliação de desempenho melhor, uma promoção vertical horizontal. Dá um status e um pouquinho como é que a gente pode fazer para que as pessoas tenham no poder público uma esperança de ter uma carreira, de ter um trabalho. Geninho, eu sempre gostei de números, né? Assim como você, eu gosto de comparar, fazer comparativos. Então, assim, nós pegamos um funcionalismo público bastante debilitado, né? Um funcionalismo público que não tinha atenção devida, que não tinha capacitação. A capacitação, assim, como um sentido de educação continuada, né? Então, para tudo isso, nós aplicamos, né, no início do ano, uma tal de matriz de competência, o CHA, competência, habilidade e atitude. Então, com isso, a gente mapeou. Nós descobrimos grandes talentos, que às vezes estavam ali escondidinho no cantinho, numa mesa ali, mas com um potencial monstruoso. Você consegue mapear a habilidade. Aí a gente conseguiu mapear as habilidades, as competências de cada um deles. E hoje, se você fala para mim, olha, eu preciso de uma pessoa que ela tenha uma certa habilitação num determinado
programa de computador, com atitude voltada, uma pessoa com iniciativa tal, a gente tem isso mapeado. A gente consegue falar, ó, eu tenho essas pessoas aqui com essa competência. Né? Aí, aliado a isso, veio a tua exigência que eu me lembro das suas primeiras palavras comigo. Fala, acolha o servidor. O servidor ele tem que se sentir acolhido. Então a gente trouxe o servidor desde o início do mandato com uma negociação junto ao sindicato para poder melhorar a questão salarial, que foi bastante significativa no início do ano. Nós viemos com N cursos, hoje nós estamos com mais de 12 mil horas de cursos e capacitações esse ano. Na Escola do Servidor. Na Escola do Servidor. Tá? Temos mais de 1.000 servidores já passaram por algum tipo de capacitação esse ano. Né? O método Servir que você trouxe para cá, né? Que hoje todos os diretores, chefes de setor e vários outros passaram por esse método Servir. Nós somos servidores. Né? Porque não é só capacitação técnica, é capacitação de liderança e cuidar da saúde mental. Né? A inteligência emocional. A inteligência emocional das pessoas hoje no mundo inteiro, principalmente pós-pandemia, é um tema muito relevante. E o RH, né? Não é um departamento pessoal, processador de folha. Não. É um departamento de recursos humanos, para ser ouvido, né? Para estar ali com o ouvido atento e pronto para poder acolher o servidor. Sem dúvida. Então, assim, a diferença é monstruosa. A diferença é monstruosa. Agora, Max, falando em carreira, nós precisamos preparar uma carreira onde a pessoa presta um concurso, sabendo quanto ela vai ganhar, e tendo uma noção, pelo menos, de quanto ela vai aposentar daqui a quanto tempo. Isso é uma carreira. Né? Então, nós precisamos modificar a legislação esse ano, no começo do ano que vem, para poder trazer esse horizonte de tempo para todos. Né? Será trazido, né? A gente já debateu um papo a respeito disso, que é bem isso. O servidor, quando ele entra, ele precisa ter um horizonte, ele precisa saber, poxa, até onde ele pode chegar. Então, nós já trabalhamos bastante nisso daí, escrevemos várias carreiras, né, dentro daqui do serviço público. E a ideia é que no ano que vem nós tenhamos, né, em lei isso, que o concurso público interno seja realizado todos os anos. Na promoção. Todos os anos na promoção. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Ele entra aqui na base da carreira, escriturário 1, 2, 3, técnico administrativo 1, 2, 3 e as outras carreiras também, né? Mais ou menos só para citar esse exemplo. Então, nós teremos todos os anos 1/3 de vagas para o número de, citando o exemplo, escriturários 1. Esse terço, ele passa. Ele vai ficar 3 anos no mínimo nessa condição. Aí ele vai ficar 3 anos nessa condição, ele pode prestar concurso de novo. Então, assim, se ele passar em todos os concursos de primeira, ele vai chegar ao topo da carreira dele aos 18 anos de serviço. Né? Quando nós vamos ter que reestruturar a carreira. Mas nós precisamos fazer algo de imediato. Porque assim, as pessoas olham e não vem perspectiva de carreira, porque um ano tem promoção, porque chegou o geninho, então é personalista. Né? Então, isso não pode ser personalista. Tem que ser institucional. Tem que ser institucional, tem que ser de carreira. Então, isso daí, já no comecinho do ano, a gente já deve colocar essa lei na sua mão para que a gente possa tratar isso junto à Câmara. E, se Deus quiser, contando aí com o apoio dos vereadores. E o nosso papel é fazer desses 2.000 colaboradores estarem motivados todos os dias, né? Em busca de um princípio, de um propósito, acordar de manhã para saber o que ele vai fazer, seja na área da saúde, da educação. Em uma prefeitura onde tem um planejamento estratégico, sabe o que quer entregar. Isso acho que é o ponto-chave de tudo. Aliado a isso, as condições de trabalho, salário, carreira. Esse é o nosso objetivo para os próximos 4 anos. Mudando um pouquinho de assunto, um outro tema não menos relevante que também está dentro da Secretaria de Gestão são as frotas. A frota do município, hoje eu não sei exatamente quantos veículos o município tem, mas nós temos os ambulantes, a linha branca da área da saúde, nós temos os maquinários pesados de obra, nós temos os ônibus da educação, nós temos os carros do dia a dia de fiscalização. E eu queria entender um pouquinho como é que está a nossa frota, quais foram os avanços nesses primeiros 10 meses, consumo, manutenção, política de troca, explicar um pouquinho para quem quer copiar ou saber como é que está a gestão pública de Olímpia. Vamos lá, Eugênio, nós pegamos, aí vamos falar de frota leve, né? Os carros do dia a dia, da fiscalização, que leva o servidor daqui para ali e tal. A gente topou com uma frota de 153 veículos. Hoje nós estamos com 136 e nós vamos leiloar mais 6 agora no final do ano. Vamos fechar aí com 130
mas nós vamos diminuir ainda mais. E por que isso? Nós fizemos um estudo sobre o consumo de combustível, quanto que a gente gasta de combustível, coisas que normalmente o poder público não põe na conta, que é a depreciação do valor do veículo. Né? Porque quando você vai comprar, vamos arredondar, custa R$100 mil um veículo, daqui a um ano ele não custa mais 100. Esse ativo financeiro esse ativo cai. Ele cai. E isso a gente não põe na conta, mas tem que colocar. Né? Porque você vai ter que investir lá na frente de novo. Então nós queremos uma política de troca. Né? Então hoje a gente sabe quantos carros nós temos que trocar por ano nos próximos anos. São aí perto de 9 a 10 veículos todos os anos que a gente tem que trocar. Fizemos várias atitudes em termos de consumo de combustível. O que tinha uma previsão de 4 milhões de consumo, nós derrubamos para 3,5 milhões. Esse ano já. No ano que vem vai ser inferior a 3 milhões. Então, assim, nós estamos falando de R$1 milhão de combustível de um ano para o outro, que nós vamos economizar. Por quê? Aí, como você sempre falou da inovação, falou, Max, inova, contrata aí uma empresa de aplicativo para poder levar. A gente foi atrás disso. Então, assim, hoje, eu cito a minha secretaria, nós tínhamos 3 veículos. Para quê? Para ficar parado lá na frente? Então, o funcionário que ele precisa se deslocar chama aqui o do aplicativo gabinete até a Secretaria de Obras por uma coisa que ele não consegue adiar. Ele não precisa ter um carro, um imobilizado financeiro parado, um motorista, às vezes, à disposição, pagando seguro para esse carro usar aí 20, 30 mil quilômetros por ano. Então, hoje ele chama um aplicativo, né, ele justifica aí a sua viagem, o setor de gestão sabe o trajeto que ele fez, fica muito transparente. Muito transparente, isso, total. E os funcionários aderiram, estão usando. Total, estão aderindo e muito. Né? Só para citar o exemplo, nós vamos fechar agora, né, o mês de outubro, que eu vou apresentar inclusive semana que vem. Poxa, a educação ela diminuiu o consumo de combustível em mais de 40%. O consumo de combustível da Secretaria de Educação. Aliás, parabéns aí a Jéssica por aderir, né, forte a esse processo. Mas é um processo, né? Nós estamos mostrando para todos os servidores, fala, poxa, não precisa de carro, não. Vale a pena você ter o carro próprio da prefeitura quando você usa muito. Aí vale a pena. É o caso da fiscalização de posturas, é o caso da engenharia que faz fiscalização, é o caso das nossas ambulâncias que rodam muito. Aí tem que ser próprio. É um caso de uma política pública específica, Exato. Por exemplo, o Conselho Tutelar. Exato. Aí não tem jeito, aí tem que ser um veículo próprio. Então, tem certas situações que a gente não consegue que fugir. O aplicativo é tão bom que você não precisa nem se preocupar onde estacionar o veículo. Né? Não, Ele te deixa na porta da tua reunião por um custo bem reduzido e foi uma política de acerto. Né? Então, essa política de troca, para você saber o que você já vai investir no ano que vem, diminuir o custo de manutenção e todo mundo sabendo o tamanho, né, que cada secretaria tem que ter de veículos, isso é fundamental. E a gente mantém uma frota mais conservada, né, e principalmente os veículos que transportam pessoas, como ambulâncias, mais segura. Né? Max, mudando mais uma vez o assunto, a pasta é grande, né? Nós temos uma nova lei de licitações no Brasil, coisa recente, de 3, 4 anos, que desse último ano para cá ela foi obrigada a sair da transição com a 8666, muita novidade, né? Termo de referência, estudo técnico preliminar, mas esse ano a Prefeitura em 10 meses já produziu muita licitação, muitas atas de registro de preço. Quais foram os desafios iniciais aí dessa mudança definitiva para a nova lei? Na verdade, bom, nós fizemos uma capacitação forte no início do ano, né, de todos os que lidam diretamente com a área de compras, né? Seja aquele que está lá na secretaria, que faz lá o termo de referência, que nada mais é de escrever o que ele quer comprar, né? Mais ou menos isso. E o tal do estudo técnico preliminar, que nada mais é do que justificar por que você precisa comprar aquilo. Então, foi um grande desafio, hoje já bem estabilizado em termos de prazo, nós conseguimos diminuir bastante os prazos, apesar que não está bom ainda. Na verdade, a gente sempre pode melhorar, né? Independente. Podia estar, eu achar que está ótimo agora, sempre tem espaço para melhorar alguma coisa. Mas não, ainda não está bom, não. A gente precisa melhorar bastante ainda os processos de compra. A adesão a outras plataformas, nós criamos aqui, no início do ano, uma plataforma de credenciamento que pouquíssimas prefeituras no Brasil se utilizam do credenciamento, que é uma nova forma de processo licitatório.
né? E nós fizemos aqui, a prefeitura tem a sua própria plataforma de credenciamento, que é muito legal, muito legal. Dá um exemplo que nós já temos credenciado. Vou citar um exemplo. Uma coisa que aqui, eu sempre falo que em Olímpia, ar-condicionado não é luxo, é uma necessidade, é primeira necessidade. Nós tínhamos grandes problemas com manutenção de ar-condicionado. Por quê? Porque nós tínhamos um processo licitatório que alguém ganhava para cuidar de tudo. Para cuidar de tudo. E não dava conta. Né? O que nós fizemos? Nós mudamos isso para credenciamento. Ou seja, a prefeitura faz uma pesquisa de mercado, faz um preço médio e avisa o mercado. Fala, olha, nós estamos dispostos... É mais ou menos assim que funciona o credenciamento. Nós estamos dispostos a pagar um determinado X para fazer uma higienização de um ar-condicionado. E aí as empresas que têm condição, elas vêm e apresentam suas documentações. Mais do que uma. Mais do que uma. Essa que foi a grande sacada. Hoje nós temos 4 empresas credenciadas. Você divide. E aí, inclusive, por lei, é obrigatória a divisão equitativa de serviço. Então, isso é feito lá pela minha secretaria. A gente manda 2 ordens de serviço para você, 2 para você, 2 para você, 2 para você. Aí depois começa de novo. Então, é assim que a gente faz hoje a manutenção do ar-condicionado. E uma coisa que, poxa, eu lembro das brigas do começo do ano sobre isso. Acabou. Hoje acabou. 4 empresas prestando São serviço. 4 empresas que prestam o mesmo serviço que antes. Uma só prestava e, por vezes, não tinha condição de fazer isso. Nós temos mais de 100 prédios públicos, né? Exatamente. Escolas, UBSs. Então, para uma empresa só fica puxado, Bastante. mas para 4 empresas... Eu acredito que o futuro da gestão pública é isso, é você trabalhar um pouco como se fosse um voucher para compra, né? É isso aí. Nós temos um pregão de medicamento que custa X determinado medicamento. Aquele que credenciar a entregar nessa situação, pode ser qualquer farmácia da esquina, no mercado, tendo o produto sendo credenciado, aquele vai buscar mais próximo de casa possível. É isso aí. Falando um pouquinho das atas, estoques, porque... processo público, né? Geralmente quem solicita o produto não é ele que compra e quem compra também não recebe a mercadoria. São 3 figuras diferentes, até uma espécie de compliance que nós já criamos isso lá no outro mandato. Então, eu sou gabinete do prefeito Geninho, eu quero solicitar uma caneta, então eu solicito a caneta, o departamento de compras compra a caneta e o almoxarifado recebe a caneta. São 3 figuras diferentes. E a finanças paga. E a finanças paga e o almoxarifado entrega aqui no gabinete. Então é um processo de compras que isso é demorado, né? A gente está demorando 40, 50 dias um processo de compra, que a nossa ideia é diminuir. Sem dúvida. Né? Nós temos formado, capacitado os pregoeiros, vamos toda hora buscar as melhores formas de inovação na compra pública. Mas o almoxarifado hoje e as atas de preço, hoje é uma grande... A ata de preço ela é um estoque virtual que a gente tem isso aí. Dentro de um fornecedor. Né? A ata de registro de preço você não coloca dinheiro na frente. A gente avisa o mercado, olha, eu vou comprar 1.000 quilos de café. Isso tem validade de 12 meses. E eu vou lá, poxa, hoje eu preciso... claro, a gente faz isso em cima de consumo, então a gente mede... Se eu tiver com os 1.000 quilos de café no almoxarifado, ele já está contando o tempo. Exatamente. Se estiver dentro do estoque da empresa... Aí ele está no estoque da empresa. E assim, aí a gente faz uma autorização de fornecimento, olha, manda 100 quilos. Vem os 100 quilos, a gente paga os 100 quilos. Aí, aquilo lá fica um tempinho no nosso estoque, é distribuído. Na hora que a gente entende, opa, vai acabar, a gente pede mais 50 quilos, mais 100 Max, quilos. só para quem está nos ouvindo, nós somos uma população de 56 mil habitantes aproximadamente, uma cidade que não é pequena, uma cidade pequena para a média. E para a turma entender números, hoje, quantas licitações a prefeitura vai fechar dezembro? Em torno de quantas licitações? Nós estamos falando em quantos itens e nós estamos falando em quantos milhões de reais? É bastante. Bom, milhões de reais é o nosso orçamento, né? Nosso orçamento. Perto aí de 400 milhões de reais. Desses 400, né, mais ou menos em números redondos, 100 milhões para educação, 100 milhões para saúde. 100 milhões para saúde. Nossa folha de pagamento, perto aí de 140 milhões. E nós temos, em termos de consumo propriamente dito, nós vamos fechar esse ano com perto de 600 licitações. 600 licitações.
Contratos, aí muito mais que O isso. número que me chama a atenção, a gente serve 30 mil refeições dia para 6 mil alunos da rede pública. São números impressionantes. São números impressionantes. E assim, e diga-se de passagem, né? É um excelente contrato. Diga-se de passagem, muito bem avaliado pelos pais, pelos alunos. Tá? Falando isso é em muito contrato, legal. Max, para que a turma entenda também bastante sobre a questão da gestão, o segredo de fazer um bom termo de referência, um bom estudo técnico preliminar e um bom contrato é o sucesso da entrega. Ah, sem dúvida. Né? Quando é um produto, não tem muito segredo, né? É um pouco cara crachá e tal. Mas quando é serviço, a forma de você medir o serviço faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença. E detalhe, né? A fiscalização que nós implementamos agora, né? Esse ano, ela é muito diferente. Hoje a gente fiscaliza de verdade. Hoje a gente olha, hoje a gente verifica se o funcionário, se o terceiro que está lá, se ele está bem uniformizado, se ele tem todo o EPI, tudo aquilo que o edital exigia. Né? O edital exige um determinado nível. Só que você tem que estar lá para poder dar uma olhada. Né? Então, isso é uma coisa que até você chamava bastante atenção no começo do ano, falava, nós precisamos fiscalizar e fiscalizar de verdade. Então, assim, isso é o que a gente tem feito hoje. A gente tem, inclusive, cria as evidências de fiscalização. Mostra que a gente está indo no local, que está olhando, que está avaliando a qualidade. Né? E com isso, a gente conseguiu olhar que tem vários contratos que podem ser melhorados. Isso a gente está trazendo aí, o que também trará uma economia significativa ao município, que é juntar vários contratos de terceiros aí num único contrato, que nós acreditamos numa redução entre 40% e 50% do valor dos contratos atuais, o que é bastante significativo em termos de dinheiro. É o dinheiro que sobra para fazer a escola, é o dinheiro que sobra para fazer a obra. Então, porque no fundo, né, o orçamento de 400 milhões, se você não tiver um olhar muito criterioso para o custo, esse dinheiro nunca vai dar para nada. Então, o esforço e a ginástica diária nossa enquanto gestor é diminuir o custeio da máquina pública para sobrar dinheiro para quê? Para melhorar a qualidade do serviço prestado e para fazer investimento, para reformar as escolas, construir escola nova. Isso sem contar os dinheiros extras, né, de um financiamento, de uma emenda parlamentar, programas governamentais. Mas se não olhar para a coluna do custo, né, para cada contrato, e o gestor, o secretário municipal, todo dia não fizer um exercício, a hora que ele vai assinar um documento de empenho, falar, isso faz sentido ainda? Um contrato de 10 anos atrás, ainda preciso dessa despesa? Né? Se eu tirar essa despesa, vai fazer diferença? Esse prédio com esse prédio não pode se tornar um prédio só? Então, esse exercício diário da redução de custo, principalmente na terceirização de mão de obra. A gente está fazendo um trabalho muito grande e específico. O número de contrato de terceirização de mão de obra, controlador de acesso, segurança, vigia, é muito grande. Isso, o Max vai poder falar um pouco melhor quanto isso dá de volume por ano. Se você for ter um prédio público hoje, com vigia 24 horas, com um turno de 12 por 36, custa R$200 mil por ano. É isso aí. Então, um posto de serviço. Um posto de serviço. Tendo custa R$200 mil por ano. Imagina uma quadra poliesportiva com um posto de serviço, 24 horas vigiada por um controlador de acesso, um vigia, custa R$200 mil por ano. E nós não temos esse privilégio, né, de gastar esse dinheiro. Então nós temos que substituir isso por quê? Por tecnologia. E é esse que é o investimento de ter uma cidade inteligente, de você substituir por câmaras, você ter uma GSM mais presente, você poder monitorar tudo isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa redução, quais são os próximos passos nossos. Vamos lá, né, Geninho? Você citou, se você pegar todos, eu elenquei lá, peguei alguns contratos somados a algo perto de R$17 milhões por ano. Que são contratos de terceiros que fazem a limpeza dos locais, que fazem a vigilância dos locais, o controle de acesso dos locais. Então é esse contrato que nós estamos estudando uma nova solução para poder derrubar esse valor pela metade. Com isso, a gente consegue ter espaço para poder fazer investimento. Investir em quanto? Investir em vigilância eletrônica. Né? É como você falou, você pega uma quadra que é um alambrado, 2 traves e ela custa R$200 mil por ano só para que você mantenha uma pessoa lá olhando aquela quadra. Então assim, não faz sentido, né? Convenhamos, não faz sentido. É importante que a gente tenha o quê? Uma vigilância eletrônica, um portão de uma quadra como essa que
o garoto pode chegar lá, um porteiro eletrônico, libera a quadra para mim. E a gente fazer isso daí à distância. Sem problema nenhum. Para isso, nós já estamos preparando um centro provisório, que vai ser ali na Secretaria de Gestão, que vai ter o olhar para toda essa vigilância eletrônica, que, diga-se de passagem, a inteligência não vai estar no olhar do ser humano, vai estar na aplicação que a Câmara traz de informação. Né? Então, assim, você pode cadastrar pessoas, você pode cadastrar pessoas na comunidade lá que fala assim, ó, esse daqui tá autorizado a ir lá e liberar a quadra. Então ele vai lá, põe o rosto lá e a molecada entra, joga bola, volta, fecha a porta. A gente apaga a luz à distância, acende a luz à distância. Então, assim, não precisa... Esse 200 mil ele pode ser aplicado na mesma quadra para repintar ela, fazer investimentos. Revitalizar. Ô, Max, e as contas de consumo? A gente está chegando no tempo final nosso aqui. As contas de consumo também é um olhar muito criterioso. Muito. Eu cito sempre um exemplo aqui da Companhia Paulista de Força e Luz, as contas da iluminação pública, dos prédios, né, da compra direta da CPFL, da compra do Mercado Livre, as alternativas que a gente está fazendo para baratear o nosso custo de iluminação pública com a implantação de LED e também na gestão da compra da energia. Gestão da... nós vamos comprar energia, né? Isso aí, a gente deve lançar o edital, ainda deve estar indo para o jurídico semana que vem, na outra a gente deve lançar o edital já de compra de energia, né? Em 2 setões, né? A gente tem lá o índice lá o que a gente chama lá de classe A e classe B, mas resumidamente, nós vamos comprar energia. Eu não preciso comprar da CPFL. Quem falou que a gente tem que comprar da CPFL? Então, assim, a gente tem um consumo de quilowatt lá que não muda, né? Aquela pouquinho para mais, pouquinho para menos todos os meses. Só que nós vamos pegar esse bolo e eu vou colocar no mercado. Falar, ó, quem quer comprar esse bolo aqui? Ó? Eu pago tanto nesse bolo, quanto vocês me dão desconto? E o mercado hoje vende energia. Então, assim, a nossa expectativa é conseguir de 10% a 20% de desconto, o que é muito significativo quando a gente fala em 5 milhões de reais de conta de energia dos prédios públicos por ano. Quando a gente fala de 4 milhões de reais de CIP, né, da iluminação pública, né, que nós estamos fazendo um trabalho forte com a CPFL para obter o desconto das lâmpadas de LED. Né, que estão aí, que estão colocadas, então, e que até agora, né, não aconteceu. Então, nós fazemos um trabalho forte. Contratamos uma empresa, inclusive agora, para poder fazer o estorno de valor para a prefeitura de valores cobrados indevidamente. Né? Então, assim, a gente tem o olhar em cada centavo desse daí, para a gente poder, né, enxugar as nossas contas ao máximo possível, sem perder qualidade. Vamos lançar agora também um novo edital aí para contratação de uma nova empresa para telefonia fixa. Né? Eu não preciso comprar necessariamente da Vivo. Tem aí no mercado diversas empresas, né, que devem nos dar uma economia de 40% na conta. Então, assim, isso é muito significativo. Para quê? Para que o prefeito... você tem toda essa experiência de ter vivido em Brasília, de ver N exemplos de municípios por aí, cada um com a sua particularidade, seu ponto forte, seu ponto fraco. E, poxa, legal porque você trouxe essa experiência. E aí a gente está tentando auxiliar para poder diminuir o custo e que você tenha manobra de orçamento para poder fazer os investimentos necessários, estruturantes, para pensar a Olímpia para 20 anos, não pensar a Olímpia para daqui a pouco. É isso aí, toda essa economia, né, para poder gastar melhor, é para sobrar dinheiro para contratar um bom plano de mobilidade, para fazer uma boa revisão do plano diretor com bons profissionais, é para contratar uma empresa idônea para fazer uma boa modelagem de uma parceria público-privada, e a gente ter condições de trazer tecnicamente os melhores para fazer aquilo para a nossa comunidade. Então eu quero finalizar esse primeiro bloco, porque daqui a alguns meses eu quero gravar uma sequência dessa conversa minha com o Max, agradecer muito ele de estar aqui hoje, disponibilizando para todos vocês. Curta o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho, segue a gente. Mas para finalizar, então eu acho que cidade inteligente não é a cidade que tem mais tecnologia, mas é a cidade que usa os dados corretamente e tecnologia para dar uma vida melhor para quem mora na cidade. Max, muito obrigado. Eu que agradeço, prefeito, que é isso. Em breve temos mais novidades a vocês aí. Forte abraço.